Fala moçada, e aí, tudo beleza ou yes? Blocos econômicos. E aí, curte esse assunto ou não? Vem comigo que você vai ver que é massa. Galera, primeira coisa, falou em bloco econômico, você tem que primeiro contextualizar. Certamente vem à sua cabeça aí, à sua memória, vários nomes de blocos econômicos. Nós não vamos ainda falar sobre blocos especificamente, ou separadamente. Eu quero aqui, antes disso, fazer com que você entenda o que são os blocos, quando que surgiram, níveis de integração. E para isso eu começo falando o seguinte: associe sempre blocos econômicos ao momento do capitalismo a partir dos anos 90. Lembra quando na aula anterior eu falei em consolidação da globalização nos anos 90? Pois bem, a maior parte dos blocos econômicos surgem ali, nesse contexto de globalização, e os blocos econômicos existem para quê? Olha essa definição aqui, ó. Bloco econômico é quando dois ou mais países, se é um só não tem como fazer bloco, né? É quando dois ou mais países associam-se para formarem o quê? Para estabelecerem acordos econômicos e ou comerciais. Para quê? Para o benefício mútuo. De maneira resumida, dois ou mais países formam um bloco econômico para que suas economias fiquem mais fortes, mais competitivas, para que eles tenham maior poder de negociação quando realizam comércio exterior. Beleza, beleza? Uma vez esclarecido esse ponto inicial, o que mais você precisa saber do ponto de vista teórico em relação aos blocos? Saiba que os blocos econômicos possuem diferentes níveis de integração. E quais são esses níveis de integração? Olha para cá, galera, vou listar para vocês. Zona de livre comércio é o nível mais raso, já falamos sobre. União aduaneira, mercado comum, união econômica monetária e também a união política. O que cada um desses níveis estabelecem? O que cada um deles define? Vamos lá, começando pelo primeiro. O que é uma zona de livre comércio? O nível mais raso, mais superficial de bloco econômico. A zona de livre comércio estabelece redução ou eliminação de tarifas alfandegárias, impostos alfandegários. Como assim, Gabriel? Melhora para mim. Considere isso aqui, ó. Imagine que A, B, C e D sejam 4 países distintos que resolveram formar um bloco econômico qualquer. Aqui o exemplo é hipotético, tá? Considere ainda que o país A é um grande produtor de celulares, certo? O país B, um grande produtor de automóveis. O país C, grande produtor de carne. E o país D, grande produtor de petróleo. Se esses 4 países resolvem formar entre si uma zona de livre comércio, o que acontece com a fronteira entre esses países? Ela torna-se mais permeável. Por isso que eu coloquei a linha pontilhada aqui, ó, para passar a ideia de maior permeabilidade. Ou seja, os produtos circularão com mais facilidade. E por que os produtos circularão com mais facilidade? Porque os impostos foram reduzidos ou eliminados. Então saiba que uma zona de livre comércio existe para permitir uma maior circulação de produtos e mercadorias. Ou seja, ela vai intensificar o comércio entre os membros do bloco. Beleza? Aqui pode, por exemplo, haver livre circulação de pessoas? Não, apenas de produtos e mercadorias. Já no nível 2, o que vai acontecer no nível 2? Olha lá a definição. Cria-se uma tarifa externa comum. Ou seja, será criado aqui um imposto que será aplicado a países de fora do bloco. Imagine um quinto país, E. O país E pertence ao bloco? Não, não pertence ao bloco. Mas imagine que ele seja um grande produtor de automóveis. Conversa comigo, galera. Dentro do bloco já tem alguém que produz automóveis? Tem, o B, né? B produz automóvel. É interessante para o bloco, em especial para B, facilitar a entrada de automóveis do exterior, de outro país não pertencente ao bloco? De maneira alguma. Se esse automóvel entra, ele vai gerar uma competição com os automóveis de B. Então, a ideia é dificultar a entrada de automóveis dentro do bloco. O que se faz com a tarifa externa comum? Pega essa TEC e eleva, ou seja, joga o imposto para importação no alto, lá em cima. Se alguém que vive em A, B, C ou D quiser comprar o carro importado, pode, mas vai pagar muito caro por esse carro, porque a TEC é elevada. Agora imagine um exemplo inverso. Imagine o país F, que também não pertence ao bloco. O país F é um grande produtor de bananas. Olha que maravilha a dança da banana. Dentro do bloco, tem alguém que produz banana? Negativo.
Se eles não produzem, eles têm que fazer o quê? Tem que importar. Se eles têm que importar, o que se faz com a TEC? Aumenta ou diminui? Diminui a TEC. Então há uma redução da TEC. Pegou a ideia do nível 2 da União Aduaneira? Ela existe, portanto, para definir impostos sobre produtos provenientes de países que não pertencem ao bloco. Nível 3, mercado comum. O que ele define? Olha lá. Livre trânsito de pessoas e de serviços, ou seja, trabalho. Os países que resolvem criar entre si um mercado comum eliminam a necessidade de cobrança de visto, por exemplo, sobre as pessoas nacionais do bloco econômico que atravessam as fronteiras. Então as fronteiras tornam-se mais permeáveis à população, além de permitir também o trabalho no outro país sem a necessidade de uma autorização prévia. Nível 4, União Econômica e Monetária. Perceba que quanto mais avançamos, maior é o nível de integração, hein? União Econômica e Monetária pressupõe o quê? Unificação de políticas econômicas, unifica-se o sistema financeiro e cria uma moeda única. Ou seja, cria um Banco Central único, como é o caso do Banco Central Europeu, e define-se uma moeda única, como é o caso do euro. Tranquilo? Então o nível 4 é simbolizado por um Banco Central único e por uma moeda única. E o quinto nível, que é previsto apenas na teoria, nunca nenhum bloco econômico chegou no nível 5, que é o quê? A união política. Pressupõe unificação das leis. Pressupõe no número 5 que vai haver uma constituição única para todos os países membros do bloco. Unifica-se a legislação eleitoral, legislação do judiciário, Código Penal, Código Civil, unifica-se as Forças Armadas e por aí vai. Em termos práticos, se algum dia um bloco atingir o nível 5, esse bloco se transforma na prática em um país. Seria um país formado por várias nações diferentes. A União Europeia foi o que chegou mais perto de atingir o nível 5. Mesmo assim, ele não foi concretizado. E, em outras palavras, eu estou te dizendo que nunca nenhum bloco chegou no nível 5. Ele é previsto apenas na teoria. Belezinha, minha gente? Tranquilo? Então lembre-se aí desses 5 níveis de integração, porque serão fundamentais para você compreender as próximas aulas, quando falaremos sobre blocos econômicos separadamente. Valeu, valeu, guerreiros! Obrigado mais uma vez, até a próxima aula. Um abraço!